botar aqui para gravar. E vou aqui pro... Aqui. Amor, aqui tem esse negócio legal. Ó, criar um vídeo, uma timeline. O tema de hoje é motivação. Alguém sabe dizer o que é motivação? Tema bastante pertinente, né? Porque a gente está vivendo hoje. O que é que a gente precisa para se motivar, gente? Alguém sabe dizer? Já está calado. O professor está tomando café. Tomando café? Estou tomando café, você já sei que é uma garrafa de café aqui. Ah, tá. Então, motivação, gente, isso aí já é conteúdo do livro de vocês, tá bom? Eu acho que a gente tem que ter incentivo de alguma coisa te chamar a atenção para você ter aquela motivação para fazer aquilo, sabe? Eu, pelo menos, sou assim. Tem que ter Tem algo que ter um no empurrão, tem que ter algo por trás para chamar a sua atenção para você fazer aquilo. Tem que ter algo no ambiente para fazer, te motive a fazer. Isso mesmo. Certo. Porque senão, não vai não. Então, como está dizendo aqui no livro de você, né, são eventos são motivados através do princípio de determinismo. Deixa no rastro no livro. Que Né? diabo é? Já dei um mute aqui. Então, eventos são motivados, princípios de determinismo, né? Então, alguma coisa acontece para que você se motive, ok? O principal motivador da humanidade, tu sabes me dizer qual é, Shirley? O principal? Motivador da humanidade. Não, professor. Comida? É fácil, é fácil. Ai, nem agora, quando faz a pergunta, se parece que dá branco na gente. Fala aí, professor. Começa com D. Com D? É. Bora aí, coleguinhas universitárias. Ajuda os universitários. Dinheiro. Isso, muito bem, dinheiro. Né? A gente pode dizer que o dinheiro ele é um grande motivador? Ai, eu não sei. Depende das coisas. Agora tu não sabe, né? Não, depende para quê, né? Em que sentido? Sim. Mas Entendeu? de modo geral, algo que motive, né? Porque a gente está discutindo o que te motiva, já é subjetivamente. O que motiva a Sherry pode ser diferente, né? Mas o que motiva a grande maioria de nós é dinheiro. Concordo? É. Uhum. Né? Então, isso que a gente tem que pensar, né? Que tem certos eventos, né? Ou tem certos reforçadores, como a gente diz dentro da psicologia comportamental, né? Que eles são mais eficientes do que outros, né? Para nos motivar. Né? Agora, por exemplo, o ato de sair não é tão motivador assim, né? Porque se você sair de casa, você pode ficar doente, né? Então, não é muito motivador sair de casa. Pensando por isso, né? Mas antes da epidemia era altamente motivador você sair de casa, né? Para ir para algum lugar, para passear e etc. Não é verdade? É. Uhum. Então a gente começa assim a perceber que existe uma série de coisas que pode motivar a gente, né?
e que existem diferentes motivadores. Vocês concordam? Boa tarde, Maria. Minha irmã, ela lá tá chovendo. Concordam ou discordam? Então, motivações elas precedem seus efeitos sem tempo, princípio da prioridade, tá? Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo uma série de motivações, né? E também temos o princípio do mecanismo, né? Que explica quais são os efeitos das motivações também. Importante falar. Aí nós temos aqui que uma das primeiras teorias sobre motivação foi de quem, gente? Foi de um psicólogo chamado Abraham Maslow, né? Então é interessante, né, como a psicologia é importante para o esporte. E aí, quando ele lançou, né, essa teoria aqui das necessidades básicas, essa teoria ela, até hoje é usada na administração, por exemplo, né, essa do Abraham Maslow, mas ela já está ultrapassada, né? Hoje em dia já não explica, né, muita coisa, mas ela foi, para vocês verem, quando ela saiu, né, ela foi adotada pelo pessoal da administração. Então, ele diz que necessidades básicas, né, são necessidades fisiológicas, né, que são as nossas primeiras, é uma pirâmide, né, ele diz, né, como vocês estão vendo aqui na direita, é uma piramidezinha. Então, ele diz que na base da pirâmide, né, nós vamos ter as necessidades fisiológicas, né, que são, né, de respirar, de água, comida, né, abrigo, sono e sexo, né? São nossas necessidades fisiológicas. E aqui no segundo nível da pirâmide, né, a necessidade de segurança, né, que nós temos. Quer dizer que hoje está bem abalada, né, que a gente já vive num país violento, né, ainda mais agora com essa epidemia. 3, de autoestima, né? E de 4, de você pertencer a algum grupo. E 5, né, que é o topo da pirâmide, seria a plena realização social, né? E aí eu pergunto para vocês, onde é que está o erro aí dessa teoria dele? Vocês perceberam? Nenhum comentário? Então, o erro está aqui, né, gente? Que você nunca, em termos de desenvolvimento, né, de realização, você nunca vai estar realizado, né? Isso é meio que uma ilusão, né? Por exemplo, agora, né? Quem está interessado em se realizar, né? A gente está preocupado mais em sobreviver, né? Então, isso aqui é difícil de você dizer que existe uma pessoa totalmente realizada, né? Porque nós estamos toda hora mudando, né? Então, talvez o erro esteja bem aí na pirâmide do Maslow. Tá? Então, a motivação, gente, mais modernamente falando, né? Ela vai levar em consideração os aspectos biológicos, né, das pessoas, né, os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos, sociais, né, e eles vão ter relação, né, entre uns e outros, né, e vão influenciar diretamente e indiretamente a motivação, né? Já não é uma outra visão diferente essa aqui, da do Maslow? Tá? Então a gente vê que tem uma série de outras coisas envolvidas aí na motivação, né? Não é só algo que está fora da gente, né? Que pode ser o dinheiro, né? Então tem outras coisas que motivam a gente, né? Também tem coisas biológicas que motivam a gente, tem coisas emocionais que motivam a gente, né? Ah, eu faço isso porque eu amo, né? Meu esposo, né? Tem isso. Pessoas que são assim. O aspecto cognitivo também. Algumas pessoas têm crenças, né? Também.
tá? E para vocês, o que que é motivação? Vocês têm um conceito de vocês? Ou vocês sabiam disso? E aí, gente, vamos conversar um pouco. O que que é motivação para vocês? Rapaz, não foi que falar com o menino disse que até por onde ele sabe, o decreto ainda está valendo. Tá valendo também. Ninguém sabe não se está ou não está. Ai, Senhor. Não, eles estavam acordando ainda. Não era perfeito. Ainda tá o decreto. Deixa eu mandar aqui o que tá. A gente vai ver. Eu posso falar com alguém. Bom dia, tem rede. Meia? Rede, tem. Você quer rede grande? Sim. Sandra. Pronto. Mandei o link da parte 1 da aula lá, né? Então, gente, Até vocês ontem à noite que eu vi, não. vamos continuar aqui, né? Falar um pouco do livro de vocês, então. Motivação. Tá? Então, motivação, gente, aqui no livro de vocês, ele pode ser definida simplesmente como a direção e a intensidade de nossos esforços, né? Então, o que que te direciona, né? O que que te direciona e com que força, né, hoje em dia? Eu acho que esse que é o raciocínio do conceito, né? Tem algo que te direciona e quão forte ele é. Esse highlight nesse bimestre para vocês, né? Opa! Ajudar vocês a recuperar a nota, quem tirou nota um pouco baixa. Professor, Oi. o que eu acho também interessante. Diz, Shirley. Não sou eu, não, professor. Oi? Não foi eu. Ah, apesar que tinha falado, peraí. Então, Oi, professor Carlos. Oi. Tipo assim, motivação para mim realmente é isso que você falou, e é tudo na vida, tudo que você vai, tipo assim, vou assistir a aula do professor Carlos amanhã. Eu tenho que ter uma motivação para me poder acordar cedo, para me poder assistir sua aula. Tudo que eu vou fazer no meu dia a dia, eu tenho que ter uma motivação. Eu tenho que ter um objetivo. Vou fazer uma comida, eu tenho que me programar, vou fazer arroz, feijão, ovo e carne. Isso, eu tenho que vir a minha motivação primeiro para me poder pensar em fazer isso. Mas Todos os meus movimentos, tipo assim, do dia a dia, eu tenho que ter uma motivação até para me levantar da cama. Entendi, legal. Bacana, Lorena. Agora, como foi que tu foste motivada, né? Foi alguma coisa que aconteceu no teu passado, né? Que é isso que é o... Sim, aham. É o que aconteceu contigo, que fez tu ser assim, né? Ou é algo assim do momento, né? Do que está acontecendo com a gente, né? Através desse isolamento, né? Uhum. Ou é apenas como tu ages? Como é que tu definiria? Eu defino isso assim, um exemplo. Eu tipo assim, eu me motivo todos os dias porque eu quero mostrar para mim que eu sou diferente e eu tenho que fazer isso para o meu ego, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar feliz comigo mesmo. Uhum. Isso me proporciona algo bom. Entendi. Então é algo que está ligado à tua felicidade, né? Isso.
tipo assim, a minha felicidade, tipo assim, a minha realidade e, tipo assim, na verdade é isso mesmo. Tipo assim, para mim tornar o meu ego realizado. Entendi. Que no caso é o que aquela figura lá do Maslow fala, né? A Sim. questão da realização pessoal. Sim, porque assim, as pessoas falam assim, eu só sou feliz se estiver completamente realizada. Lógico que você, a realização, ele vem a cada dia. Tipo assim, você não tem que falar assim, eu vou... Lógico que você vai à procura dessa realização, mas todos os dias é um pouquinho, todos os dias é um pouquinho. Você não, provavelmente nunca vai chegar a esse final dessa realização, o final desse túnel. Porque todos os dias, o final do dia, eu pelo menos sou assim. Chega o meu final do dia, nem tudo eu fiz, mas algumas coisas eu fiz. Eu tenho que ter consciência que algo eu fiz, tipo assim, assisti a aula do professor Carlos, um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu assisti a aula dele, eu fiz a tarefa tal, não quer dizer que eu completei o meu ciclo, o meu dia todo, fiz tudo que tinha para fazer, mas eu fiz algo. A vida é isso, a motivação é isso. Tem algo para fazer amanhã mais, tem algo para fazer na terça, na quarta. Tipo assim, é um projeto que você vai realizando pouco a pouco. É um ciclo, né? É um ciclo a motivação, né? Pelo ciclo. Porque se você pega e olha para trás, né? Depois de tudo isso assim que você disse, né? Você olha para trás, você vê o quanto você evoluiu, né? Se for pegar nesse sentido, né? Também. Professor, já a minha motivação, assim, né, todo dia, já é em relação à minha filha, porque todo dia, aliás, desde o dia que eu engravidei dela, eu ficava pensando assim, né, eu quero isso e isso da minha vida, mas agora o caminho tá mais difícil de percorrer porque já tenho uma criança, mas assim, eu ficava pensando, eu vou ser alguém muito melhor por causa da minha filha. E aí, todos os dias, assim que eu acordo e olho para ela, sabe? E aí eu vejo que eu tenho um monte de coisas para conseguir, porque eu preciso dar uma boa vida assim para ela, eu precisei pensar, né? Ser uma boa mãe. Cortou o áudio. E essa é a minha motivação todo dia, sabe? Todo dia Lídia não cortou o teu áudio. Bom, gente, então, como a gente vê, cada um tem diversas, nós todos temos diversas motivações, né? Apesar de, por vivermos em sociedade, temos, podemos dizer assim, motivações em comuns, né? Uma delas que a gente está vivendo é justamente essa questão do isolamento, né? Que afeta diretamente a nossa motivação, né? E vem sendo um pouco dos temas das nossas aulas. Tá? Então, vamos ler aqui um pouquinho mais do trecho do livro, para a gente aprofundar mais no assunto, até para a gente pensar lá naquele nosso trabalho. Então, psicólogos do esporte e do exercício podem considerar a motivação a partir de diversos pontos de vista específicos, incluindo a motivação para a realização e motivação na forma de estresse competitivo, motivação intrínseca e extrínseca. Todas essas formas de motivação são elementos da definição mais geral de motivação. Consequentemente, entendemos as especificidades da motivação por meio desse contexto mais amplo e holístico, muito como um técnico de futebol americano entende jogos específicos a partir de um plano mais amplo de uma filosofia ofensiva ou defensiva. Então, dentro do esporte, gente, né, a motivação ela vai se encaixar como, né? Na realização, né, do esporte em si e na forma de estresse competitivo, né? Porque muitas vezes muitos jogadores lutando pelo mesmo objetivo, né, vão ser extremamente competitivos e isso vai gerar estresse. Assim como as próprias motivações intrínsecas e extrínsecas, né? Motivação intrínseca é aquilo que te motiva internamente e extrínseca é o que te motiva externamente. Tá bom? Então a gente tem que pensar em todas essas modalidades aí de motivação, tá?
Então, mas o que realmente, né, esses componentes da motivação, direção do esforço, intensidade do esforço significam? Então, quando ele fala direção, a direção do esforço refere-se ao quê? Ao fato de um indivíduo buscar aproximar-se ou ser atraído por certas situações. Por exemplo, o estudante de ensino médio pode ser motivado a entrar na equipe de tênis, um técnico a frequentar uma clínica de treinamento, ou uma executiva a entrar em uma aula de aeróbica, ou um atleta lesionado a procurar o tratamento médico. Então, sempre vai ter algo que vai nos motivar, né? Então, como a Sherry mesmo disse, e a Lídia falar, né? Eu tenho que me motivar a algo, né? Eu tenho que motivar, né? Pelo menos assistir a aula, né? Do professor e etc. Né? Então, tem sempre alguma coisa que vai fazer a gente continuando e acordando todo dia, né? E continuando o que a gente está fazendo, né? Então, a gente vê que é um negócio bem complexo que acontece com a gente. A intensidade do esforço, ela refere-se a quanto esforço uma pessoa coloca em determinada situação. Por exemplo, um aluno pode comparecer à aula de educação física e abordar uma situação, mas pode não se esforçar muito durante a aula. Por outro lado, um golfista pode querer tanto dar uma tacada certeira que se torna excessivamente motivado. Fica tenso e se sai muito mal. Finalmente, uma levantadora de peso pode treinar 4 dias como suas amigas e, contudo, diferir delas em termos de tremendo esforço ou da intensidade que coloca cada treino. Então, o esforço de cada um, né, gente, tudo nós somos motivados, né, por alguma coisa, só que o esforço que cada um vai fazer dentro da sua motivação vai ser diferente, né? No caso aí, vocês dentro de sala de aula vão se esforçar de uma maneira para conseguir, né, o diploma de vocês. Já, por exemplo, um atleta profissional ele vai se esforçar de uma maneira diferente, né? E pode isso também ocasionar um problema para ele, né? Se ele não souber relaxar para ganhar a vida dele também. Então, o que vocês acham dessa questão de direção de esforço e intensidade, né? Explicando dessa maneira. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Professor, eu acho que a motivação ela sempre vem acompanhada do objetivo. Se você não tem um objetivo, como que você vai ter uma motivação? Exatamente, né, Lorena? Então, por Tem isso... como, entendeu? Eu tenho o objetivo de dar uma boa vida para minha filha, para minha família. Então, eu vou ter essa motivação. Se eu não tenho um objetivo, eu não tenho como ter essa motivação. A minha motivação é conquistar isso para eles. Um exemplo assim. Sobrevivência, né? Que nem Sobrevivência. o que a Lorena falou aí, assim, a gente veio, eu e meu marido viemos de São Paulo, a motivação inicial, assim, primeiro foi dinheiro, como a gente já falou, né? Sim. Um salário maior do que a gente tinha lá. Mas, assim, o objetivo é o crescimento profissional. Aqui é uma cidade propícia para crescimento profissional, né? Então, tipo assim, como a Lorena falou, a motivação seria o caminho para um objetivo a ser alcançado. Assim, a gente está aqui, longe da família, com todas as dificuldades e tal, mas estamos aqui, atrás do nosso objetivo, que é crescimento profissional. Mas vocês são, tipo, adultas, né? Aí, por exemplo, imagina ensinar isso para uma criança, né? O que é responsabilidade, né? Ou por que ela deve estudar, né? Aí que eu faço, né, o paralelo, né, sempre, né? O que motiva cada um, né? Então, assim, Os adultos, né? Nós que somos adultos, uma nós... coisa que Uhum. criança gosta, assim, sei lá, videogame. A Uhum. motivação da criança ficar jogando 10 vezes aquela fase, o objetivo dela é passar de fase. Sim. Então, ela vai ficar ali, tipo, a motivação dela é essa. Pô, passei de fase, vou falar pro meu coleguinha que eu consegui.
Então, tipo assim, na verdade a gente vive isso desde criança, mas não sabe o que é, né? Tipo, a criança não sabe que isso chama motivação. Mas a gente vive isso desde de pequenininho mesmo. Não, e você pega agora, por exemplo, que eu estava lendo o artigo de vocês aí sobre isolamento. As crianças estão mais dentro de casa. O que vocês acham que vai acontecer com elas, né? Principalmente essas crianças que já usam muito os gadgets, né? Usam celular, né? Os aparelhos eletrônicos. O que vai acontecer com elas? Nossa, acho que vai piorar mais a situação, né? Porque não tem, principalmente assim, quem mora em apartamento, né? Quem tem quintal em casa, alguma coisa. A criança chuta uma bola, a criança anda de skate, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai piorar vai aumentar o uso, né? Vai aumentar, não, já está aumentando, né? Pois é. Hein, professor? Oi, Sandra. Aí, nesse caso aí, como as crianças ficam dentro de casa, muito ocupado em aparelhos, celular, jogos, aí eu vejo que cabe muito aos pais, né? Tentar pôr limite, tentar não deixar que isso vire uma rotina de 24 horas, né? Porque a criança, ela quer aquilo e bem, mas aí cabe muito aos pais aí impor. Não, faz o seguinte, tu vai jogar tanto tempo, não, vamos ler um livro, vamos criar atividades que envolvam a família toda, para que busque a criança, para que saia um pouco desse mundo virtual. Correto, Sandra, né? O que vem sendo indicado, né, no caso, para essas crianças, né, que estão ficando no isolamento, né? Vocês saberiam dizer, né, é correto elas manterem uma rotina diária? Vocês pararam para pensar, ou até mesmo para a gente adulto, né, que está vivendo isso, né? O que é recomendado, né, para a gente se cuidar? Eu acho super importante manter uma rotina, assim, que nem eu estava falando. Tem muita gente reclamando das aulas virtuais, né? Só que tem gente que acorda às 7h30, assina a lista e some. Eu mantenho uma rotina, eu desço, faço café, sento aqui, ligo o computador, fico aqui como se estivesse na aula mesmo. Então, tipo assim, para mim, eu estou estudando da mesma forma. Aí tem gente que fica, tipo, sei lá, deitado na cama, fica... Não é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que criar rotina. Assim, tanto para criança quanto para adulto mesmo. Exatamente, Pamela. Porque essa noção, assim, de que a sociedade ainda existe, né? Porque a gente está, assim, tipo, isolado, a gente não está saindo na rua, não está podendo fazer quase nada, né? Então, o que mantém a gente, né, ainda ligado, né, ainda funcionando, mesmo diante de todo esse isolamento, né? São as nossas rotinas, como vocês mesmos falaram. Uhum. O que a gente tinha antes, né, de acontecer isso? Uma rotina, né? Uhum. Com a maior consequência, né, do que está acontecendo, né, isolamento com a gente, a quebra da nossa rotina. Então é isso que está deixando a gente, né, mais ansioso, mais com medo, né, e alguns mais tristes, né? Por exemplo, como você disse aí, né? Eu sinto que é uma rotina para mim. Começa a aula, eu venho para cá, para frente do computador. Eu também, eu tô Uhum. nessa rotina todo dia também, de acordar da aula, entendeu? Isso que está me fazendo eu me manter. Né? E como você disse, aí tem colega seu que pega, né? Eu vou assistir daqui da cama. Vou dormir. Não rende. Eu acho assim, no meu ponto de vista, não vai render. Já não é igual a Charlie falou, já não é igual você estar na sala. Então, tipo assim, se você não focar em tipo, não ter como um objetivo, né? Aprender a aula de psicologia hoje, por exemplo, nunca vai dar certo mesmo. Sim, é o meu ponto de vista, né? Tem que ter um pouco de esforço também. Pois é. Aí vai depender realmente da motivação de cada um, né? Porque é como a gente estava falando agora, para a criança, né? Quando você ensina a criança, você não pode dizer para ela, olha, estude porque você vai ser um excelente doutor, né? Um excelente médico, um excelente advogado, um excelente educador físico, nutricionista, né? A criança ela não tem aquela noção ainda que a gente tem, né? De responsabilidade, etc, né? Isso até mesmo para a gente que é adulto às vezes demora para chegar. Assim, eu falo por mim, assim, eu não tenho criança em casa, então eu consigo manter essa rotina, belezinha, direitinho. Meu marido também tá de home office, ele fica num canto e fica no outro.
Mas, assim, quem tem criança, a Lídia, por exemplo, tem uma criança pequena dentro de casa. Já é mais difícil, assim, essa rotina de sentar e assistir aula exatamente como eu estou fazendo. Então, assim, tudo tem... Cada caso é um caso, né? Uhum. E tem criança, acho que dificulta um pouco mais essa parte de focar, por exemplo, de manhã só na faculdade. É bem mais difícil. Aqui em casa eu até tento seguir assim uma rotina para não deixar ela muito que nem você estava falando na frente da televisão, do celular e tudo mais. Aí o que que eu faço? Eu pego de manhã, pela manhã eu ajo com ela como se ela estivesse indo para a escola e eu também indo para a faculdade. Aí tipo ela pega o livro dela, a gente ensina aqui o que a gente vai podendo fazer, eu participo das aulas. Aí, enquanto isso, a Fernanda vai ajeitando alguma coisa na casa, vai ajudando ela, e na parte de tarde eu já invento outra coisa, um balé, alguma coisa assim. Aí dou o tempo dela assistir televisão também, né? Mas para ela não ficar assim sempre só na frente da televisão, até porque ela mesmo fica entediada, porque a rotina dela do dia a dia quando não estava em quarentena era assim, de manhã ia para a escola, de tarde ia para o balé, para o jiu-jitsu, e aí agora assim presa direto prejudica, né? Aí eu tento manter o máximo que eu posso, dentro do que pode, do que eu consigo fazer, né? E manter a minha rotina também, né? Quantos anos ela tem, Lídia? 7 anos. 7 anos. É bacana para tu gravar um vídeo com ela, né, também, de atividade, ia ser legal. E o pior que ela gosta de futsal, ela gosta de balé, né, que ela já faz balé, e gosta do jiu-jitsu. Aí eu tento, só que eu não entendo muito de jiu-jitsu e de balé também não. Aí eu procuro vídeo na internet e vou tentando ajudar ela. Do que Uhum. eu posso fazer. Aí, às vezes, eu gravo, mando lá no vídeo, o vídeo no coisa da família, e o pessoal fica, essa menina, não sei o quê. Legal. Então, pensa aí pra gente poder fazer lá para nossa live semana que vem. A gente Tá, fazer um vídeo com ela. Ia tá ser bom. bom para ela. Então, olha só. Se a gente tem um maior controle, gente, nós, de acordo com o nível de vocês aí, teremos uma maior fluidez organizativa. Se a gente tem isso aqui, nós vamos aproveitar mais o tempo de prática, né? E quanto maior a prática, maior a aprendizagem, maior a motivação, né? Então, o que está acontecendo, né? Que está dificultando um pouco também a gente se adaptar a esse modelo novo, né, de aula por aqui, né, online. É porque a gente está tendo mais aprendizagem, né? Vocês não estão tendo muita prática assim, né? Então isso está influenciando, eu acho que acredito um pouquinho na motivação de alguns colegas de vocês, né? Esses que estão dormindo aí e tal, vem, responde chamada. É. Enfim, eu acredito que seja isso, tá? Porque não existe aprendizagem sem motivação, né, gente? Que nem vocês falaram aí, alguma coisa tem que motivar vocês. E a motivação ela é gerada pela necessidade, tá? Você deve gerar necessidade para criar motivação, né? Então, para aprender é preciso perceber, né? Então, você tem que estar no mínimo ativo, né, para você aprender alguma coisa, perceber legal, né? Então, olha lá como é a cadeia das coisas, né? Um estímulo, ele vai levar o quê? A uma sensação vai levar a uma percepção, a percepção vai levar a uma atenção, né? Que a atenção vai levar a uma concentração e a concentração leva à aprendizagem. Aí, a partir daqui, a gente pode ter uma série de problemas, né, gente? Se eu tiver, por exemplo, problema na minha atenção, opa, será que eu vou conseguir? Vai afetar minha aprendizagem? O que vocês acham? Com certeza. Vai, né? Se eu sofrer um acidente e me tornar insensível a certas situações, isso vai afetar minha aprendizagem? Pode afetar também, né, gente? Se eu me tornar insensível a alguma coisa, pode estar afetando. Então, a gente vê que a gente tem um componente, aí volta lá, componentes emocionais,
biológicos, sociais e cognitivos ligados à motivação, né, como a gente havia falado. Então, se tiver alteração em qualquer um desses aqui, né, vai afetar a aprendizagem. Então, viu aqui como o último aqui, a concentração ela é importante também? Né? Então, o que é sensação, gente? Vocês já pararam para se perguntar? Sensação é a recepção de estímulos com baixa precisão na informação, ligada à experiência prévia. Tá? Então, a sensação é a recepção de estímulos. Tá? Não precisam conter muita informação, mas estão ligados à experiência prévia. Tá? Então, é algo para nos alertar, né? Para nos alertar e deixar prontos para fazer alguma coisa. Tá? Faltando já 2 minutos aqui para terminar esse. Vou converter para jogar lá para o YouTube. Então, gente, está bem interessante essa aula. O que vocês acham? Posso? Bem, que nem da outra semana? Tá bacana, professor. Eu gosto. Tá legal. O pessoal tá participando mais também. Né? Uhum. Tá dando para né? Aí a gente vai fechar aqui, né, para jogar lá para o YouTube, aí a gente volta, né, falar mais um pouco, né, da motivação, e aí a gente tira o resto do tempo para discutir um pouco da live, né, como é que a gente vai fazer, para a gente poder aproveitar bem o tempo hoje também. Tá bom? Já que a gente tem muito chão pela frente. Então, vou fechar aqui e aí a gente já volta para passar lá para a segunda parte para eles.